Episódio 161, Provérbios capítulo 13, versículos 6 e 7. O 6 diz assim: A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Os dois caminhos, o bom e o mal, novamente tornam-se o tema do livro de Provérbios exclusivamente nesse versículo. A retidão é uma defesa e uma guarda para o homem sábio. Ele é protegido do mal e da calamidade, viaja livremente ao longo da vereda da justiça e alcança uma vida plena e próspera. O ímpio, o perverso, o injusto, ao contrário, seguindo seu caminho tortuoso, é derrubado e levado à ruína pelo pecado. O maior vírus não é o Covid-19. Esse mata o corpo, que é lamentável. Mas o vírus do pecado mata a alma, o espírito e leva para o inferno. Pois bem, esse ímpio, ele é escravo do pecado e obtém o salário de sua servidão. Paulo, escrevendo ao livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, deixa-nos um versículo, sabe, muito forte. Todos os versículos da Bíblia são assim, mas esse destaca, porque o salário do pecado, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já tem a vida eterna assegurada? Seu passaporte para a eternidade já está carimbada com o sangue de Jesus? Se não está, leve o passaporte agora e aceite a Jesus. E se assegure da vida eterna. Aqui a vida nossa é muito passageira. Pois bem, esse versículo descreve duas certezas inexoráveis, esta que eu acabei de ler, Romanos 6, 23. Repito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro, que ele destaca, né? A morte espiritual é o salário para toda pessoa que é escrava do pecado. Segundo, a vida eterna é um dom gratuito, dado por Deus aos pecadores que se arrependem dos seus pecados e aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda Paulo, escrevendo a Éfeso, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz-nos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação foi nos dada na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Inclusive, tem tantos nomes e tantas pessoas que vão atrás de tantos outros nomes, mas esses não ressuscitaram. Se você for no túmulo destes homens, eles estarão, seus restos mortais estão lá no túmulo. A de Jesus, não, porque ele ressuscitou. A salvação não somente vem da graça, mas também da fé. Finalizando Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Aqui temos uma comparação entre as riquezas e a pobreza, uma diferença de tudo quanto estamos acostumados a ver. Um homem pode meramente fingir que é rico, eu já conheci esse tipo de família, e na realidade às vezes não tem com que se alimentar. E já fui em casebres, em locais de, sabe, piso, contrapiso, tudo limpinho, mas que você via que materialmente sobreviviam e muito bem, mas não o suficiente para se tornarem ricos. Nem carro tinham e etc., mas viviam muito felizes. E eram muito ricos. Por quê? Porque eles tinham o maior tesouro, a salvação em Cristo Jesus. As riquezas terrenas, elas são passageiras. E quantas histórias nós temos de pessoas que, com grandes fortunas, de um momento para outro na Terra, ficaram absolutamente sem nada, e algumas com fortunas enormes acabaram pondo fim na sua própria vida, porque dentro de si havia um vazio, uma tristeza tão grande. Enquanto outros não tinham carro para andar, viajando de ônibus, mas de uma riqueza inefável,
porque aceitaram a Cristo como Salvador. E o que é o maior tesouro? Os ricos materialmente que não têm Cristo vão para o inferno. Os que aparentemente no mundo aparecem como pobres, mas têm o grande tesouro que é a salvação, terão a vida eterna. Pense nisto. Um abraço.